Saudações, amigos, eu sou o Cris e essa é a nossa primeira videodica para a Escola de Fotógrafos. E o assunto que eu escolhi tratar para a primeira videodica é um assunto que geralmente as pessoas adoram, que é correção de cor. Então, eu vou explicar duas coisas básicas. Primeiro, como avaliar uma imagem com o Waveform, que é um monitor que o Premiere tem para avaliar a imagem. E a gente vai usar um filtro que alguns acham que é um pouco complexo, mas ele é muito eficiente, que é o Curves, ou Curves, que seja. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma nova sequência com umas capturas que eu tenho aqui, uma filmagem que eu fiz em 3 coroas. O primeiro passo que a gente tem que fazer numa correção de cor é avaliar a nossa imagem. Ou seja, a gente tem que avaliar se ela está muito clara, muito escura, se ela está lavada, se a gente quer esquentar ela, se a gente quer esfriar ela, enfim. E para avaliar uma imagem, a gente geralmente usa um scope. Vou botar o Waveform aqui. Se vocês forem seguindo e abrirem o Waveform, ele vai estar dessa forma. A gente não precisa da informação de chroma, que é de cor, nem desse setup de aire aqui. Então, como é que a gente faz para ler a informação do Waveform? Ele, apesar de parecer um gráfico complexo, no final das contas a gente vai se acostumando e vai se tornando simples. O que acontece? A gente tem uma escala aqui de 0 a 100, onde 0 é um pixel puro, é o pedestal, os blacks, né? E 100 aonde que é um pixel branco. A imagem ela é formada de 8 bits, se for de 8 bits vai ser 256 tons de cinza, e a gente está falando de cinza na questão de luminância. E o que o Waveform nos apresenta? Se a gente tem uma imagem de 1920 por 1080, a gente vai ter 1920 colunas. E o Waveform ele vai te informar quais os valores de luminância em determinada coluna da imagem. Para entender isso de forma mais adequada, eu vou fazer um truquezinho aqui. Vou desligar esse aqui, botar o vídeo composto, para ver se facilita compreender. Esse aqui é um screenshot de uma imagem que eu tenho aqui. E aqui é um screenshot do Waveform dessa imagem aqui que eu salvei, que eu fiz um print screen. Como é que a gente lê, como é que a gente compreende o Waveform? O truquezinho está aqui, ó. Eu vou usar a opacidade, vou diminuir. Como eu falei, ele enxerga em colunas. Digamos, se a gente tem uma coluna de pixels aqui, a gente vai ter vários valores de pixels escuros, alguns tons médios e outros bem claros. E como é que a gente vai visualizar no Waveform? Dessa forma. Se a gente tem essa linha verde aqui, isso vai querer dizer que tem bastante pixels com essa luminância. Ou seja, se a gente voltar, o sol aqui que tem valores altos de luminância vai aparecer nessa forma aqui. Como a gente tem, digamos, pegar esse setor da imagem, valores bastante altos de aire, de luminância, e muitos pixels nessa área escura, o que vai acontecer? A gente vai ter uma baita de uma banda aqui, que são os pixels escuros dessa imagem. Se a gente colocar ali por 50%, 40%, né, menos, a gente sobrepor essas duas imagens, a gente vai ter o sol, que vai estar representando aqui esses pixels mais claros. A gente vai ter vários pixels médios aqui, que vai ser essa linha, essa onda aqui, né? Essa árvore aqui a gente consegue enxergar aqui, ó, que ela vai ter tons mais escuros, entre 10% e 20% de claridade, e essa banda toda aqui, essa porção toda que é escura, vai estar representado por isso aqui. Então, não é tão complicado assim a gente conseguir entender como fazer a leitura do Waveform.
Aqui a gente vai ter muitos tons de cinza médios, então por isso que nessa porção da imagem ela se distribui entre o 20% e o 50%. Bom, compreendendo isso, já é meio caminho andado para a gente começar a nossa correção de cor. Vamos deletar isso aqui. Então a gente tem que analisar as imagens. Vamos escolher uma. Pode ser essa aqui. Tem outra aqui. Vou pegar uma que é escura. Então, essa imagem está bem escura, ela está subexposta, porque tem uma porção aqui que está na sombra e a gente tem o sol de fundo, então é muito difícil da câmera conseguir captar toda a informação de luminância que o olho humano é capaz de enxergar. A gente pode melhorar essa imagem? Talvez sim. Então eu vou usar o Effects, escrever aqui Curves. Aqui está selecionado, eu dou 2 cliques e vai entrar aqui o nosso filtro. O Curves não é um filtro muito simples para quem não está acostumado a usar, mas a gente vai usando, vai compreendendo e vai virando uma segunda natureza, né? Eu tenho outra imagem aqui para ajudar a compreender como é que funciona, antes da gente começar a correção de cor. Isso aqui eu roubei do Avid Media Composer, que o Curves do Avid, ele é nesse formato que ele é bem mais didático, digamos assim. No Master, que é esse aqui, ele vai ler a informação de luminância. E a relação que é nesse quadrante são a parte escura da imagem e a gente vai indo para lá, para a parte clara. O que vai acontecer? Eu já volto para cá. O Curves ele remapeia os pixels. Vamos ver no Waveform que vocês já aprenderam um pouco a ler. Então a gente tem uma imagem bastante escura com uma parte clara, que é o sol. O básico do Curves é o seguinte: a gente mexer com contraste, com a latitude de exposição da imagem. A latitude de exposição e o contraste. Quanto mais contraste tem a imagem, geralmente, maior vai ser a latitude de exposição. Se a gente pegar esse ponto aqui e levar para a direita, a gente vai estar escurecendo a imagem. Ela era em 0 e vai ficar para baixo de 0. Para nós não vai servir, porque isso é um projeto de 8 bits, não vai ter super pretos nem super brancos. Qualquer valor que baixe de 0 vai ser esmagado, ou seja, se a gente tiver valores aqui de 10 ou 5 ou enfim, o Premiere vai transformar ele num ponto preto. Ele diminui a luminância da imagem. Na outra ponta, se a gente colocar para a esquerda, ele aumenta o brilho da imagem, levantando os valores de pixel. Então, quanto mais esse gráfico estiver para baixo, vai estar mais escuro, quanto mais para cima vai estar mais claro. É a forma que a gente lê. Se a gente voltar aqui e resetar, como é que a gente vai enxergar? A gente vai escurecer a imagem mais, fazer a super contrastada. Ou se a gente passar para a esquerda, a gente vai estar clareando a imagem. A gente pode exagerar porque ela está bem escura. Então, ó, havia bastante informação escondida, porque os pixels escuros estavam muito próximos um do outro e a gente expandiu, a gente aumentou a latitude da nossa imagem. Vai aparecer um monte de artefatos aqui, por causa do ISO também, e quando a gente levanta muito a luminância da imagem, começa a aparecer esses blocos aqui que são artefatos. Então, se a gente quer uma imagem que mostre mais informação, a gente tem que clarear ela. Ou a gente pode aumentar um pouco o contraste, para esmagar mesmo, porque daí, digamos, a gente quer uma imagem contrastada, a gente pode aumentar um pouco os claros aqui, e ficou uma imagem bonita. Uma outra dica do Curves é a gente pode aplicar pontos clicando nessa linha e levantar de forma mais suave. Aqui a gente vai estar deixando ela mais, ó,
ela mais lavada porque a gente está aumentando de forma suave, a gente está fazendo uma curva. E é por isso que o nome do filtro é Curves. Pode clicar e deletar aqui. Vamos para outro exemplo. Vamos ver essa imagem aqui. Essa imagem aqui, a princípio, ela apresenta um pouco de problema, ela parece estar um pouco lavada. Vamos fazer uma análise no waveform. O que é uma imagem lavada? Uma imagem que tem pouco contraste, uma latitude de exposição menor. Os pixels mais claros estão aqui no 80% e os mais escuros, os pretos, que seria para ter, não tem nenhum. O que a gente pode fazer para melhorar essa imagem? Aumentar o contraste dela, ou seja, a gente vai expandir esse gráfico para ele alcançar perto do 100 e alcançar perto do 0. E com o Curves, como eu já tinha explicado, a gente baixa os pretos para ela ficar mais escura. Agora a gente vai clarear ela mais, vai jogar perto lá do 100. Então a gente aumentou aonde chega esse gráfico, que a gente vai ter essa imagem aqui. Se eu ligar e desligar o filtro, a gente tem uma imagem lavada. Agora a gente tem uma imagem mais contrastada. A gente pode fazer isso de olho também até chegar ao ponto que quer. Aumentar. Quando a gente clica aqui, a gente mexe nos médios. A gente pode aumentar um pouco aqui, aumentar o contraste, ou deixar uma curva mais suave, até chegar à imagem que a gente quer. O legal do waveform é que a gente analisa e mexe na imagem sem precisar até olhar para ela. Como a gente sabe aqui que a gente tem uma latitude que não está muito boa, eu corrijo só olhando, porque eu quero chegar aqui, aumentar, como eu fiz. A gente pode estourar um pouquinho mais, passar do 100 ali. E pronto. Está aqui a nossa imagem. A gente pode fazer um antes e depois. A imagem antes e depois da correção. Então já melhorou bastante essa imagem. Vamos para o próximo exemplo aqui. Essa imagem aqui é bacana. Essa imagem aqui, a imagem tem uns verdinhos, tem umas florzinhas coloridas, mas ela tá, parece que falta um pouco de vida, parece que está um pouco lavado também. Então, vamos corrigir essa cor, olhando só por waveform. É uma imagem que está entre os 20% e 40%, uma parte dos seus pixels. O que a gente vai fazer? Vamos aumentar a latitude, vamos aumentar o contraste. Vamos puxar as partes mais escuras perto do 0. A gente vai esmagar um pouco aqui esses pixels, mas não faz mal, nada é perfeito. E vamos aumentar os claros, então a gente vai expandir a imagem como um todo. Os pixels eram muito parecidos um com o outro e eles se distribuem bem mais. O que vai acontecer? Sem olhar para a imagem. Olha só, olha a diferença que faz uma aplicação tão simples do filtro. A gente tinha a imagem antes, que eu tinha visto que estava lavada, estava um pouco sem vida, só aumentando o contraste dela, a gente tem algo bem mais vivo. Bacana, né? Então, eu vou fazer um último exemplo. Acho que esse aqui. Essa imagem aqui também, ela tá sem foco, ok? Mas é porque esse frame. Mas ela também apresenta um pouco de falta de contraste. Então, a gente vai lá. Agora eu vou fazer olhando para a imagem. Uma dica é, a gente pode fazer, aumentar o contraste, deixando mais escura, deixando mais claro, ela já aumenta. A gente pode fazer isso de forma mais sutil, que é clicando nessa porção do gráfico e fazendo uma barriguinha para baixo. A gente pegando essa porção aqui e levando para cima. Isso aqui é curvinha S. Isso aqui é uma correção de cor bem famosa. No caso, não vai servir nessa imagem aqui, porque ela já está meio escura. Então, se a gente baixar um pouco, o que a gente faz aqui? A gente
puxa os pretos para mais pretos e puxa os highlights para mais highlight, mas como ela tá já um pouco escura, como ela já está um pouco escura, não vai funcionar muito. A gente pode melhorar ela dessa forma, deixar um pouquinho mais. A gente pode também suavizar mais aqui, mexer. Então é uma imagem que já está bem mais bacana. Olha a diferença. A gente salva algumas imagens que ia acabar botar fora, porque o operador de câmera, o diretor de fotografia errou feio. Isso é vida de editor. O que mais a gente pode fazer aqui? Uma última dica. Essa imagem ela está bem quente, né? Ela vai estar caindo pro quente. Talvez a gente não queira isso, talvez a gente queira deixar ela mais neutra. E a gente faz isso também utilizando os outros canais do Curves. Ele lê os canais RGB, e aqui vai entrar a outra dica. A relação dos canais RGB é a seguinte: no canal vermelho a gente vai mexer nos componentes de vermelho e de ciano, no verde, de verde e magenta, e no azul, de azul e amarelo. Aqui a gente vai ter relação de brilho, de claro e escuro, e aqui um equilíbrio de cor. Se a gente pegar o canal azul e empurrar para cá, a gente vai estar tornando a parte escura da imagem mais amarela. Se a gente pegar essa porção aqui e baixar, a gente vai estar tornando a parte clara da imagem mais amarelada. Ou, se a gente puxar para cá, mais azulada. É o que vai acontecer aqui. Eu só acho esse gráfico aqui bastante didático para entender, porque daí a pessoa que não está acostumada pega a relação de verde, magenta, vermelho, ciano e azul e amarelo, que com o tempo a gente já sabe de cor, né? Então, se essa imagem está muito vermelha, eu tenho que mexer no canal do vermelho. Eu posso passá-la mais para o ciano, que é essa porção aqui. Aí vai esverdear. Então a gente não pode exagerar. Ou fazer algo mais sutil, pegar nos... Ó, aqui para cá a gente vai avermelhar, para cá a gente vai diminuir o vermelho. A gente vai ter que mexer no canal verde, porque a gente mexe uma coisa e estraga três. É sempre assim. Mexe, daí o que acontece? A gente começa a brincar, pega um ponto desses e remapeia do jeito que for adequado. Então, se a gente for indo devagarzinho, eu não gosto de muito verde na imagem. A gente puxar para cá vai esverdear, então a gente tem que, acho que botar um pouquinho de magenta. Tá muito forte o amarelo, então a gente vai para cá, coloca um azul, então a gente equilibrou essa imagem. Vamos ver o antes e depois. A gente tinha uma imagem que estava escura, puxando para o vermelho, e a gente neutralizou, porque isso aqui é uma estátua esbranquiçada, a gente corrigiu a cor. Por que isso é fundamental? Porque quando a gente filma, dependendo do que a gente filma, a gente não tem muito tempo de estar arrumando a setagem da câmera para ter o equilíbrio de branco perfeito, e às vezes tem várias condições de luz diferentes, então é melhor filmar e depois corrigir do que perder uma filmagem porque está configurando a câmera. Então corrigir a cor com o Curves nos canais é fundamental. Então, eu sinceramente espero que isso tenha ajudado vocês a compreender um pouco melhor dois conceitos que são fundamentais para a edição de imagem, que é a leitura de scopes, como o Evenform, que é um scope simples, né? E também utilizar um filtro de correção de cor mais avançado, mais eficiente, que é o Curves, que no final das contas, com o tempo, isso vai se tornando uma segunda natureza. A gente coloca o olho numa imagem, a gente já sabe se ela está puxando para um lado ou para o outro, a gente já vai saber aonde mexer. Então, terminamos a nossa videodica, espero que tenham gostado e até a próxima. Saudações!